Olá pessoal, foi proposto um trabalho pela professora Cristiana Guimarães, Instituto Federal de Minas Gerais, campus Governador Valadares. O objetivo do trabalho era pesquisar algum tema da arquitetura moderna e trazer alguma obra que nós, o do grupo, composto pelo Adilson, pelo Yuri e pelo Caio, achasse interessante. Nós escolhemos o tema da arquitetura moderna. A arquitetura moderna, que é caracterizada como forma simples de construção, aparências retangulares, uso de figuras geométricas, uso de elementos lineares. E essas construções, apesar de ser simples, elas não são desinteressantes, mas o objetivo mesmo é integrar os espaços, tornar a obra com uma boa funcionalidade. Algumas têm planta de estilo livre, concreto armado, aparente. Nós escolhemos uma obra da Lina Bobardi, que nasceu na Roma em 1914. Ela foi uma arquiteta modernista ítalo-brasileira, naturalizada no Brasil após a Segunda Guerra Mundial. Ela se tornou uma das mais importantes arquitetas do país. Ela faleceu em 1992 em São Paulo. Nós escolhemos o Museu de Arte de São Paulo, localizado na Avenida Paulista. Como falar de arquitetura moderna e não falar do Museu de Arte de São Paulo, né? Uma das obras assim, muito chique. Antigamente ele funcionava no prédio de Artes Associados, e o esposo da Lina Bobardi era diretor do museu, e eles estavam pensando em fazer um novo local para o museu. E a Lina Bobardi, passeando pelas ruas de São Paulo, ela foi até o Belvedere Trianon. E o Belvedere Trianon, criado em 1916, nos pontos mais altos da cidade, dava uma vista bacana do centro de São Paulo, e ela achou que ele seria um local bacana para a construção do edifício, do Museu de Arte de São Paulo. E meses depois ela recebeu a notícia que poderia construir lá. O terreno pertencia à família do engenheiro Joaquim Eugênio de Lima, ele que é o projetista da Avenida Paulista. Ele doou para a Prefeitura de São Paulo, mas ele manteve uma condição, ele impôs uma condição que deixaria construir lá, Prefeitura de São Paulo, mas desde que mantivesse aquela vista Belvedere Trianon. Então, em 1957, a Prefeitura contratou a arquiteta, e as obras iniciou em 1960, teve diversas interrupções até 66, foi construído em 68. O projetista estrutural foi o engenheiro José Carlos Figueiredo Ferraz, e a construtora foi a Helena de Fonseca. Tá aqui, um esqueminha do desenho do uso público do MASP, funciona como um museu lá atrás, e à frente a parte cívica, a parte cívica tem a vista ali do Belvedere. Aqui tem a parte estrutural do museu. Esse museu funciona basicamente com 2 pórticos, cada pórtico com 2 vigas e 2 pilares. A viga lá de cima segura o teto, e esse teto, por meio de cabo de aço, ele segura a laje de baixo, que também fica em cima da viga. E o bacana é que essa viga que pega no meio da obra, ela não tirou a funcionalidade da obra, Um vão tem um vão livre de 70 metros. O edifício do MASP, ele é construído em 3 espaços bem definidos, que é o embasamento, o Belvedere, o espaço físico e o Museu de Arte de São Paulo. A parte de baixo é meio que um subsolo, que é um subsolo assim aberta, nas laterais, funciona em embasamento. Lá é composto, tem salão lá embaixo, e tem o Belvedere, que já é no nível da São Paulo, da Avenida Paulista, e tem um museu de arte, fica suspenso, Então aqui eu trouxe as fotos do Museu de Arte de São Paulo, as fotos internas, e eu vou passar a palavra para o Caio. Uma das características mais importantes do Museu de Arte Moderna é a arquitetura viva e dinâmica, que ela se encaixa à rotina de São Paulo, que é uma grande cidade. São Paulo é a maior cidade da América Latina e uma das maiores cidades do mundo.
O aproveitamento do vão livre para shows culturais e festivais e apresentações torna o museu um local muito dinâmico e importante da cidade de São Paulo, sendo um dos principais símbolos da cidade. Outra característica desse museu é a democratização do espaço público, onde o espaço é de acesso de todas as pessoas, espaço é de acesso livre para a população, que passa pela Avenida Paulista, e acontece shows e festivais regularmente lá, onde as pessoas podem aproveitar uma cultura de baixo custo, sem gastar nada, e ter acesso a uma cultura de qualidade. O uso de espelhos de vidros para uma melhor iluminação do museu também foi uma característica muito importante do Museu de Arte Moderna. Ele entra naquela característica da arte moderna de uso de instrumentos e formas simples para destacar o local, tornando o museu um local bem iluminado e vívido. O uso de cores vivas e brilhantes como o vermelho no museu é para adicionar ainda mais vivacidade e movimento ao local. Bom, como o Caio falou, o MASP é um marco da arquitetura do século XX. E nele a gente encontra as principais características da arquitetura moderna, como as formas simples, elementos lineares, as aparências retangulares, figuras geométricas. Não confundir simplicidade com a falta de interesse, né? A forma como eles usaram para como eles usaram a estrutura é o que é o mais interessante nesse museu, porque dá a impressão de leveza, de flutuação no edifício. Esse vão livre que tem, como todo mundo fala, vão livre sobre o museu, foi criado pensando numa praça de uso público. E hoje ele se transformou num dos principais pontos tanto de encontros culturais como cívicos do país. Qualquer coisa importante que tem nesse termo sempre for na Avenida Paulista, o principal ponto de encontro é no MASP. Outra coisa interessante também nesse museu, porque eles aproveitaram a forma do terreno no local. Quem está no nível da Paulista praticamente não sabe que no nível da 9 de Julho tem um outro edifício quase do tamanho do museu. Então eles aproveitaram essa forma que o terreno tinha de desnível para fazer praticamente 2 edifícios num só. E também a gente observa muito o uso de materiais que é usado na arquitetura moderna, muito uso de aço, de vidro, de concreto reforçado, e nisso trazendo uma funcionalidade muito maior, porque eles também usam muito o artifício da planta livre. Com esse artifício eles podem mudar as características internas sem mudar a estrutura do edifício, entendeu? E outra característica importante desse projeto também é que ela concilia a arquitetura das formas ásperas sem acabamento com leveza, transparência e a suspensão. Então, pessoal, esse foi o trabalho proposto pela professora Cristiane. Muito obrigado pela colaboração.